Fala galera, essa situação bizarra que a gente está vivendo em Manaus me fez lembrar um pouco as aulas de direito penal que eu tive com o professor Paulo Brandão. A gente sabe que em direito penal existem três tipos de homicídio, né? Você pode praticar um homicídio doloso, que é quando você tem a intenção de matar. Você tem um homicídio culposo, que é menos grave, porque você age com a negligência, com a imprudência, com a imperícia, e você acaba resultando na morte de outra pessoa, quando não era sua intenção, mas você agiu em uma dessas três modalidades, ou negligentemente, ou imprudentemente, ou com imperícia. E você tem o homicídio com dolo por omissão. Essa última categoria, ela é mais grave que o homicídio culposo, então a pena é mais severa. O agente ele não age, diferentemente do homicídio doloso, ele se omite. Só que ele se omite, mas ele tem uma posição de garantidor. Então, na realidade, o dever jurídico dele seria agir. Em vez de agir, ele se omite. Então, a gente pode imaginar uma mãe que deveria providenciar a alimentação de um filho, de um bebê, e não faz. Isso resulta na morte da criança. Um carcereiro que vê dois presos brigando até a morte e não faz nada. Ele tem uma posição de garantidor, porque pela lei e pela posição que ele ocupa no sistema, ele deveria interferir. Então, o dolo por omissão, ele exige essa posição de garantidor. Então, seja por lei, seja porque a própria pessoa se colocou numa situação de perigo, ela tinha o dever jurídico de agir e não faz. E aí isso me remete diretamente ao que está acontecendo em Manaus. Se a gente pensar que o governo federal ele tem o dever de providenciar a logística do Sistema Único de Saúde, ele tem o dever de abastecer, de organizar todo o sistema e não faz nada, sob um pretexto de que o STF disse que cabia aos estados fazer isso, quando a gente sabe que o STF não disse isso. O STF disse que cabia aos estados as medidas de restrição de circulação. Ele não exonerou o governo federal de agir como ele deveria agir. Então, o governo federal ele tem a obrigação de providenciar para que tudo esteja funcionando e isso não resulte em mortes. Então, a gente tem informações de que Pazuello ele tinha informação de que o oxigênio ele iria faltar, e mesmo assim ele não adota todas as providências urgentes e absolutamente necessárias. Então ele estava na posição de garantidor, até porque o conhecimento do fato é outro elemento que coloca o agente numa posição de garantidor, e ele não fez absolutamente nada, né? Então a gente pode até enxergar paralelamente, assim, vamos dizer assim, analogicamente com o direito penal, ele foi uma atitude praticamente de um assassinato em massa, né? A gente sabe que, claro, o direito penal ele exige elementos muito estritos para a caracterização de um crime. Então, eu acho que é difícil, não é tão simples assim, né? Mas a gente vê o direito penal aqui, ele serve para a gente refletir e para ajudar a gente a pensar como é que uma pessoa que tem a posição de garantidor, ele tem o dever jurídico de atuar para que o sistema não colapse, e faz exatamente o contrário. Fica prescrevendo um remédio que sabidamente, reconhecidamente, cientificamente não é inválido, e assim ele promove a morte das pessoas que adoecem de uma forma mais grave de Covid, né? E vale lembrar também que o presidente Bolsonaro ele é responsável por justamente ter escolhido um ministro completamente inepto para ocupar um cargo super importante do Ministério da Saúde no momento de maior crise da saúde na história do país. Então o presidente Bolsonaro ele também é responsável, também tem uma posição de garantidor dessas mortes de Manaus, e também escolheu uma pessoa completamente incompetente, sob o pretexto, uma pessoa que não é médica, uma pessoa que não é da área, sob o pretexto de que o ministro Pazuello ele seria especialista em logística, quando a falha em relação a Manaus foi justamente a logística, o suprimento de um item básico que é o oxigênio. Então, falando de um ponto de vista
mais pessoal, eu pessoalmente, eu tenho certeza absoluta que a história vai cobrar essas mortes do presidente Bolsonaro, do ministro Pazuello, das pessoas mais próximas que poderiam ter agido e agiram no sentido contrário, no sentido de pregar soluções mágicas e remédios que não existem. Isso aí a história vai cobrar. Acredito que essas pessoas vão ser responsabilizadas juridicamente. Não agora que elas estão no poder, mas isso que a gente está vendo um assassinato praticamente em massa aí, devido a questões políticas. Então, isso é uma coisa muito grave, é um crime contra a humanidade que a gente está vendo. Não tem dúvida disso. Então, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão ser responsabilizadas juridicamente também. E então, assim, eu acredito que é o momento de, se a pessoa ainda apoia Bolsonaro, ainda eu não vejo nenhum problema da pessoa ter votado em Bolsonaro, sinceramente. Ao contrário de alguns amigos meus, sempre tiveram uma posição muito, vamos dizer assim, firme de achar que a pessoa agiu absurdamente e tal. Realmente houve uma campanha muito pesada contra o PT e existiam momentos de desinformação e tal. Mas realmente eu acho que nesse momento continuar apoiando o Bolsonaro, eu não tenho dúvida que você vai estar se alinhando a uma leva de pessoas que não têm o menor cuidado com a vida alheia, e você vai estar patrocinando o assassinato de outras pessoas por um viés político. Então, seja você de esquerda, seja você de direita, você não é obrigado a apoiar nenhuma ideologia seja parecida com a minha ou nenhuma pessoa específica. Eu não estou pedindo que você faça isso, mas a ratificação desse discurso do Bolsonaro é uma ratificação de morte. Então é isso que eu queria, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, pessoal. Um grande beijo e força para o pessoal de Manaus. Vamos ajudar de todas as formas que a gente puder.